comerciais, que é plano de carreira e comissionamento, beleza? Remuneração no geral. Então, estou aqui com uma apresentaçãozinha novamente para vocês. Também um tema extremamente objetivo, tá? Mas vamos lá. Quando a gente está entregando um projeto para o cliente, né, onde a gente foca muito aí na parte comercial, é muito comum a gente ter um cenário onde o vendedor, né, o SDR, o closer, enfim, ele tem uma remuneração meio bagunçada, tá? Você nunca vai encontrar, e dificilmente você vai encontrar uma empresa que tenha esse planejamento muito bem ajustado. Pode acontecer, mas na grande maioria das vezes não. Então, esse é um tema muito importante, um tema que você tem que ter extremamente claro na sua cabeça, beleza? Então, hoje eu vou falar sobre plano de carreira, as faixas de OTE, explicar o que é um OTE também, caso você não saiba, comitê de aprovação, então como que a gente valida isso, como que a gente apresenta para o cliente, beleza? Então, objetivo do conteúdo, como eu falei, estruturar níveis de progressão comercial, definir remuneração por nível, critérios de evolução, validação e apresentação para o cliente. Por que é importante a gente ter isso bem definido, tá? Então, o time comercial ele é um time que ele é movido por dinheiro, tá? Essa é a grande realidade. É, vendas é a área onde te permite ganhar mais dinheiro com menos formação, né? Digamos assim. Então, pô, geralmente quando você pensa um cara que ganha muito dinheiro, você vai pensar no médico, você vai pensar aí num juiz, num bom advogado de um escritório, você vai pensar aí num empresário também, né? Mas dificilmente você fala, putz, o vendedor é um cara milionário, né? Mas na realidade, o vendedor, ele é, dentro dessas profissões, né, que a gente tem, é, meio que operacional mesmo, tá? Fora cargo de liderança, é a profissão que a gente mais tem chance de ganhar dinheiro. Por quê? Porque é a profissão onde você recebe por comissionamento, tá? Ou seja, pelo teu desempenho. Se você for muito bem, você ganha muito dinheiro. Se você for muito mal, você ganha quase nada e muito provavelmente se você persistir indo muito mal, você vai ser demitido. Beleza? Então, por que é importante a gente ter esse plano, né, de carreira para o nosso vendedor? Primeiro porque a gente precisa ter essa pessoa motivada, né? Então, eu ouvia muito, né, em outras empresas que eu passei, que o melhor vendedor, ele é o vendedor cheio de dívida, tá? É o vendedor com boleto para pagar. Porque se ele não vender, cara, ele não paga as contas de casa, né? Então, eu acho que ele acaba fazendo a escolha de correr atrás do dinheiro dele. Então, quando a gente dá essa possibilidade, quando a gente dá de fato essa possibilidade para ele de ganhar dinheiro, a gente motiva ele de alguma forma, beleza? Claro que existem outros fatores também, mas a gente aumenta a motivação pagando mais. Não existe reconhecimento melhor do que você dar dinheiro para a pessoa, né? Essa é a grande verdade. Reduz turnover, então a gente tem retenção de talentos com perspectiva de crescimento. Quem nunca, né, na sua carreira chegou em uma empresa, em determinado momento, que se sentiu estagnado? Né? Muito disso porque você não tinha uma visão futura ali da empresa. Né? Então, tipo, o que a empresa poderia te oferecer além daquela cadeira, daquele lugar que você já estava ocupando atualmente? Cria previsibilidade, então é crescimento estruturado e planejado. Isso tanto para o vendedor, que está ali na ponta, quanto para a empresa. Tá? Se eu sei a média que um vendedor faz e eu tenho essa comissão que eu vou pagar para ele, eu consigo prever qual vai ser o meu custo da operação no fim do mês. Tá? Então, a gente tem ali as duas frentes. Gera meritocracia, então o reconhecimento baseado em resultados, né, que foi o que eu falei, e dá clareza, expectativas e evolução transparente. Então, pô, daqui a X tempo eu vou ser promovido, daqui a Y tempo, pô, eu vou estar ganhando 50 mil reais, né? Então a gente tem essa clareza aí um pouco mais nítida. Então, o que é o OTE, né? Hoje muito se fala do OTE, mas muitas pessoas nem sabem definir. O OTE é uma sigla aí, basicamente, para On Target Earnings, que é basicamente, né, o quanto o vendedor ele vai ganhar, ele pode ganhar se ele atingir 100% da meta, tá? Então é a soma do salário fixo com o variável dele, beleza? Então, salário fixo é a base garantida mensal, dependente do que ele vender. Variável é a comissão que ele vai ter de acordo com a performance. E o OTE é a remuneração completa. Tá? É a soma desses dois fatores. Estrutura de um plano de carreira. Tá? A gente tem, por exemplo, um SDR Júnior, um SDR Pleno, um SDR Sênior. Aqui, esse cara ele pode ter
duas trilhas, né? Ele pode ou ser um SDR sênior para sempre, se especializar nisso, ele pode assumir a liderança como líder de pré-vendas, ou ele pode passar para vendas, tá? E aí ele vai entrar ali no Closer Júnior, Pleno e Sênior, tá? Então ele vai ter essas oportunidades de evolução. Assim como o Closer também pode fazer a mesma coisa, tá? Não é muito comum o Closer ir para SDR, né? Geralmente a gente tem meio que essa imagem de retroceder, tá? Se você passa de Closer para um SDR, até porque geralmente o Closer ganha mais do que o SDR. Então, geralmente, o closer ou ele vira um especialista, um vendedor especialista ali muito bom, com metas muito mais agressivas, mais altas, responsável muitas vezes até por gerar 40%, 50% da receita da empresa, tá? Ele pode subir para team leader, então ele pode evoluir ali para um gestor de vendas, e ele pode se transformar também num gestor comercial, né? E depois diretor comercial, enfim. CRO, né, que geralmente é o Chief Revenue Officer, o cara que cuida da parte de receita, enfim, ele pode ter essas evoluções, tá? Então, a gente sempre tem, geralmente, a trilha de especialista e a trilha de gestão. A trilha de especialista, o cara vai ficar muito bom naquele cargo operacional, ou a trilha de liderança, ele vai assumir um cargo de liderança e vai ficar responsável por coordenar o time. Pontos de atenção: nem sempre um bom vendedor é um bom gestor de vendas, beleza? E vice-versa, nem sempre um bom gestor de vendas foi um bom vendedor, tá? O que define cada nível? Senioridade, né, o tempo de experiência acumulada no mercado, a complexidade, o nível das contas e negociações que esse cara faz. Então, um vendedor que fecha um ticket de 50, 60, 100 mil é muito diferente de um vendedor que fecha um ticket de 1.000, 2.000, 3.000 reais, tá? Responsabilidades, então o escopo de atuação e entrega dele. Autonomia, né, que basicamente é aí a capacidade de decisão e execução independente. Então, geralmente um SDR júnior ele tem muita dúvida, tem muita dificuldade, um SDR sênior ele já sabe o que ele tem que fazer no dia a dia, ele é mais independente. Metas e KPIs, então indicadores de performance esperados, não é justo e muito menos faz sentido eu ter a mesma expectativa de resultado no SDR ou um closer júnior para um SDR ou um closer sênior. Geralmente, quanto maior o meu nível ali de senioridade, maior é a minha meta, tá? Maior é a minha responsabilidade, mais resultado eu tenho que entregar para a empresa e mais eu ganho. Competência, habilidades técnicas e comportamentais. Critérios de evolução, performance consistente, tá? Eu gosto de colocar aí, bateu meta 3 meses consecutivos, você passa para um próximo nível, tá? Às vezes pode ser 6 meses, algumas empresas podem ser até 12 meses. Eu gosto de 3 meses porque eu gosto de trabalhar ali no formato de quarter, né? Que é pegar ali os 12 meses do ano e dividir em 4. Então, a cada 3 meses eu tenho uma avaliação de desempenho, beleza? KPIs operacionais, atingir indicadores de qualidade e eficiência, competências, demonstração prática de habilidade dos níveis, maturidade comportamental, atitude alinhada à cultura da empresa. Isso aqui é um fator muito importante, tá, pessoal? Não pense que um closer sênior ele é o cara que faz ali só o papel dele, entrega os resultados e tal. Não, ele tem que estar alinhado à cultura da empresa. De nada adianta eu ter um vendedor que é muito bom vendendo, mas que, cara, tem um comportamento antiético, tem comportamento ruim, prejudica a equipe, não ajuda ninguém. Para mim, esse cara ele não vai ser promovido nunca, beleza? E o tempo mínimo também acaba contando em algumas empresas, né? Permanência ali necessária em cada nível. Então, posso passar ali do júnior para o pleno em 6 meses, mas do pleno para o sênior eu tenho que ter pelo menos um ano e meio dentro do cargo de pleno, tá? Seguindo, como construir as faixas de OTE? Primeiro, benchmark, tá? Então eu preciso entender o que o mercado costuma pagar para aquele cargo, para aquela faixa, para aquele nível. Margem, a gente valida a viabilidade, tá? Então, vamos supor, o meu cliente ele fatura 20 mil reais por mês, não tem como eu pagar 6 mil reais para o meu vendedor. Faz sentido, tá? Dentro do mercado tem vendedor que ganha 6 mil reais, 5 mil reais só de salário fixo? Tem, mas não é a realidade desse cliente, beleza? Com isso, quando a gente valida essa margem, né, do que realmente o cliente pode pagar ou não, a gente define o fixo, a gente define o variável, a gente cria os incentivos para acelerar esse resultado e a gente faz projeções. Então a gente simula cenários. Se o teu vendedor ele fizer isso, 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 ele vai ganhar tanto no final do mês. Beleza? E aí, exemplo de faixa de OTE aqui. Nível, SDR Júnior, fixo 2.000, OTE 4. SDR Pleno, 3.000 de fixo, 5.000 de OTE. SDR Sênior, 4.000 de fixo, 6.000 de OTE. Beleza? E aí, um ponto importante, faixas competitivas geram, né, garantem ali atração e retenção de talentos, tá? O que é muito importante. Ninguém que é bom fica numa empresa que paga pouco, né? A não ser que esse cara tenha ali alguma
questão de se desvalorizar, ou enfim, né? Mas geralmente não é realidade. O papel do comitê interno, né? Então, como que a gente faz isso? A gente precisa validar essas faixas, se está fazendo sentido, esses custos, e validar também os critérios de aprovação. E aí a gente pode fazer isso perguntando para outros consultores do time, ó, pessoal, o que vocês acham disso? O que vocês acham de tal coisa e tal? E validar também com o cliente depois, beleza? Depois a gente tem essa validação, tanto do CEO quanto de outros consultores aqui da Sales Rocket, a gente apresenta para o cliente. E aí, qual é a estrutura da apresentação final? Geralmente a gente pode seguir o panorama atual, então a situação da equipe, time desmotivado, baixa taxa de conversão, blá, blá, enfim. Quais são os principais desafios, os problemas identificados, qual que é a estrutura proposta de plano de carreira, as faixas de OTE, os critérios de evolução para cada nível e simulações de cenários financeiros e, por último, as recomendações de próximos passos, como é que ele vai ajustar isso na prática. Boas práticas para essa apresentação, seja simples e direto, explique com números, conecte com o crescimento da empresa, mostre impacto para a cultura e performance e encerre com próximos passos claros, beleza? Um plano de carreira bem estruturado cria previsibilidade, aumenta a motivação e reforça a cultura de alta performance do time comercial. E o nosso papel como consultor e como consultoria é dar clareza, consistência e sustentabilidade para o crescimento dos times comerciais. Então não adianta eu apresentar aí um plano de carreira, né, com comissionamento e tal, que não faça sentido para o cliente, né? Ele basicamente vai ver, legal, cara, realmente, seria muito bacana se a gente tivesse, mas eu não tenho como pagar isso hoje. Então a gente precisa apresentar algo que faça sentido para o cliente. E aí, falando um pouco sobre benchmark, a gente tem uma planilha aqui, que é uma planilha, né, até da G4, onde a gente meio que se baseia um pouco nessa criação desses hotéis, tá? Então, eu tenho aqui salário de vendedor e SDR Júnior, Plano e Sênior, com fixo, variável máximo e OTE, beleza? Vendedor, SDR, coordenadores. Esses valores aqui são para ser levados 100% como o valor correto? Não, tá? Isso aqui é uma estimativa. Claro que cada cenário é um cenário. Né? Uma empresa grande vai pagar um pouco mais para o cliente, uma empresa menor para o vendedor. Uma empresa menor vai pagar um pouco menos, tá? Então a gente tem que saber equilibrar isso. E aí, aqui chega um ponto muito importante, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui do vendedor. Quando a gente está falando de OTE, a gente tem ali uma meta e geralmente a gente coloca ali um ganho, né, de acordo com o resultado que esse cara bate da meta, tá? Então, não faz sentido, por exemplo, eu pagar, vamos supor que a minha variável seja R$ 2.000, tá? Não adianta, não faz sentido eu pagar R$ 2.000 se com uma meta de vendas ali 100k, tá? Vamos supor que o meu vendedor, eu sou um vendedor, eu tenho que bater R$ 100.000 por mês de vendas. Não faz sentido o meu gestor me pagar 2.000 de variável se eu vender 100 mil ou se eu vender 20 mil, tá? Então, a minha comissão ela tem que ser proporcional, beleza? Então, eu sempre vou me guiar pela meta. Então, por exemplo, vendedor júnior 1, a meta dele era 70 vendas, tá? Ele foi e fez 30. O que isso quer dizer? Que ele bateu 42% da meta dele, tá? Quanto que ele vai ganhar? 0,3 do valor do variável dele. Então, seria 2.000 vezes 0,3, tá? Isso seria a comissão dele. Seria aí, se eu não me engano, R$ 600. Então, a gente tem aqui esse modelo. Então, era 70, fiz 62, beleza, bati 88,6% da meta. Aí eu vou ganhar 0,8. Minha meta era 100, eu fui e bati 100. Ótimo, bati 100% da minha meta. Quanto que eu vou ganhar? 100% do meu variável. Agora vamos supor que a minha meta era 150, eu bati 210, ou seja, bati 140% da minha meta. Eu vou ganhar 2, tá? Então eu vou dobrar a minha variável. Então se minha variável era R$ 2.000, ela passou para 4, beleza? Então a gente coloca isso como um potencial ali, um multiplicador, para que ele vá atrás da supermeta sempre, tá? Porque ele vai dobrar a remuneração dele, beleza? Então aqui, ó, só um exemplo prático. Então o cara bateu 40%, ele recebeu 0,3, a comissão final dele é 750. E aí o valor aqui é 2.500, tá, pessoal? Então, ó, valor para a meta atingida, 2.500, 2.500, 2.800, 800, 700, 700. Isso se ele bater 100% da meta. Ele bateu 40%, recebeu 0,30, aí 750. Ele bateu, né, até aqui, ó, de 86 a 99% da meta, ele recebeu 0,8, então ele recebeu R$ 2.000 de comissão. Ele bateu a meta, ele recebeu 2.800. Aí ele bateu a super meta, tá? Então acima de 120%. Ele ganhou 2 vezes
o valor que ele tinha aqui. Então, o dobro de R$ 2.700. Então, 5.400 só de comissão, tá? Fora o salário fixo. Então, se vamos supor, o salário fixo dele é de R$ 3.000, ele ganhou aqui 8.400 no fim do mês, beleza? Então, essa planilha aqui explica um pouco sobre esse cálculo do OTE na prática, tá? E como que a gente utiliza multiplicadores para alavancar o resultado aí do meu vendedor. Tanto para alavancar o dinheiro que ele recebe, quanto também para incentivar ele a bater meta e transformar a minha operação comercial em algo rentável também, tá? Foi o que eu falei. Se minha meta é 100 mil e eu vendi 20 mil, eu vou ganhar 100% da minha comissão? Cara, eu vou, de uma certa forma, meio que dar prejuízo para a empresa, beleza? Então, basicamente, esse aqui é um material também bem bacana de se ter, né, no seu arquivo aí, e poder sempre estar olhando essa estruturação. Maravilha? Então, como eu disse, né, seria algo mais objetivo até. Espero que tenha ficado claro. É isso sobre o TE, planejamento, evolução de carreira. Tá? Isso é um trabalho bem extenso. Se você puder ter também o apoio do RH, busca esse apoio, tá? Para poder, né, ver ali como que serão as avaliações de desempenho, como que ele passa do júnior para pleno, enfim, tá? Então, essas são minhas observações aí que podem ajudar bastante. Então é isso. Um grande abraço, valeu!